Nisi abundaverim sicia vestra plus quam scribarum ere fariseorum non intrabitis in regnum celorum. Pelo sinal do Santa Cruz, Senhor Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus e dos escribas, não entrareis no reino dos céus. Hoje celebramos o 5º domingo depois de Pentecostes e a Igreja nos apresenta o tema da caridade cristã. São Pedro, que nos falou na primeira leitura, na epístola de hoje, nos dirige às recomendações para a união de uma verdadeira comunidade na caridade, na concórdia e na paz, condição necessária para a felicidade presente e, sobretudo, para a felicidade futura. Deve ser essa caridade mantida a todo custo. Não basta, portanto, caríssimos irmãos, em nosso meio, a extinção do cisma e da heresia, nem a repressão das paixões da ira ou do amargo ciúme. É necessário que tenhamos no coração um amor eficaz, obsequioso, perseverante, que verdadeiramente reine e harmonize, como convém, alma e coração. É necessário que esta caridade transborde, mostrando-nos o próprio Deus em nossos irmãos. Faz verdadeiramente nossas almas, faz verdadeiramente nossas as suas ditas e desditas. Pela caridade participamos da felicidade do próximo. Pela caridade também tomamos as dores do próximo. Pela caridade, nós, como vai dizer nosso Senhor, seremos reconhecidos como de fato seus discípulos. Já no Evangelho, nosso Senhor nos dá uma advertência. Jesus declarou que não veio condenar ou destruir a lei, mas sim restaurar contra os escribas e contra os fariseus. Veio dar à lei o seu verdadeiro sentido. Hoje, Jesus nos diz que se a nossa caridade, a nossa justiça não for maior do que aquela praticada pelos fariseus e escribas da sua época, nós não entraremos no reino dos céus. A lei antiga de Moisés, escrita para o povo ainda infantil e rude, fulminava os atos e os hábitos exteriores, porque fazia parte da didática de Deus conduzir o povo assim ao seu ensinamento, partindo da dureza da disciplina do Antigo Testamento, à caridade, ao amor fraterno, instaurado por nosso Senhor no Novo Testamento. A nova lei de Jesus, dada aos homens espiritualmente mais desenvolvidos, fulmina mais o interior. Nosso Senhor olha mais para dentro de nós e só leva em consideração o nosso exterior na medida em que ele é um eco daquilo que está no interior. Por isso, tantas vezes, nós falamos aqui da importância do nosso exterior, mas enquanto eco daquilo que está em nosso coração. As mulheres bem vestidas, véu na cabeça, os homens vestidos com modéstia, com pudor, mas se isso não for um reflexo do que nós trazemos no nosso coração, é apenas uma casca e perde o valor. Por isso, devemos aproveitar as lições e advertências de nosso Senhor hoje no Evangelho, já que Ele olha mais para o nosso interior. Não basta cortar a erva daninha, é preciso arrancar do solo as recônditas raízes, aquelas raízes mais profundas que possam se regenerar. Por isso, Jesus fulmina o pecado na sua raiz, o orgulho. Hoje devemos fazer o nosso exame de consciência e nos perguntar como é que anda o nosso coração, a nossa consciência a respeito da caridade cristã. Observemos com humildade
com atenção o nosso coração para descobrirmos quais são as suas qualidades. Será o nosso coração um coração malévolo, que é semelhante ao coração dos fariseus, o qual não faz o mal, evita até o mal, mas talvez deseje o mal, se não formulando esse pensamento na mente, mas ao menos aspirando secretamente no coração em relação ao próximo. Um coração que tem no fundo de si inveja sobretudo do bem alheio. Ou será o nosso coração um coração benévolo, semelhante ao coração humilde e manso de nosso Senhor, pronto a compadecer-se, aberto ao socorro generoso, ou ainda um coração indelicado, pronto a ter sentimentos talvez não malignos abertamente, mas guarda dentro de si uma frieza, uma aspereza, uma indiferença no que diz respeito à bondade cristã. Teremos nós esse coração malévolo, benévolo ou indelicado? O coração malévolo é aquele que toma para si como um mal o bem que acontece com o próximo, como se o bem que o próximo alcança fosse nos prejudicar. Em outras palavras, é a verdadeira inveja. É aquele que faz para si uma humilhação. É aquele que, o coração malévolo, é aquele que imita perfeitamente Caim, que se ruía no coração por causa da bondade do sacrifício do seu irmão Abel, os quais eram mais agradáveis a Deus, talvez porque eram melhor figura daquilo que aconteceria no futuro. O coração malévolo é aquele coração que faz para si uma doença da saúde alheia. É aquele que faz para si uma humilhação dos louvores feitos ao próximo. Ele os sente como se fosse uma sombra à sua própria luz, que se encontra assim escurecidas, que cobre aos seus olhos as suas qualidades e quereria dissipá-los, revelando-lhes defeitos ocultos. É aquele quando alguém vem nos falar um bem que o próximo fez, e a pessoa às vezes até se segura, mas solta. Mas você sabia que ele fez tal coisa? Sabia que no passado ele já fez tal atitude? É aquele coração que imagina que a luz irradiada pelas boas obras do próximo sempre lhe faz sombras. Esse é um coração malévolo. É aquele que se sente alegre quando sobrevém algum mal ao próximo, pode até lamentar exteriormente com palavras o mal do próximo, mas no tom da sua voz sempre deixa escapar o maligno prazer que sente dentro de si. Aos olhos de quem tem um coração malévolo, as virtudes do próximo assumem um aspecto odioso do vício. Se vê uma pessoa piedosa que frequenta a igreja e vive recolhida, trabalhando em sua casa, aos olhos do malévolo não passa de uma barata de igreja, que quer passar por uma pessoa santa. Se vê uma pessoa generosa que dá vontade, que de boa vontade contribui com as obras da igreja, contribui e ajuda os pobres, ajuda nas missões, tudo isso aos olhos do malévolo é uma vaidade, só quer aparecer e aspira a algum cargo de honra que o padre pode lhe dar. Se vê uma pessoa prudente e reservada para não ofuscar a boa fama de ninguém, logo a julga como alguém de duas caras. Já o coração indelicado é aquele que, sem querer sem que sejam envolvidos por tais sentimentos do malévolo, traz em si raízes desse mesmo coração malévolo. Entretanto, não tem respeito algum
para com o próximo e os seus direitos. Essas pessoas pagam sempre as suas dívidas, é verdade, mas não têm escrúpulo de pagar sempre atrasado. É a pessoa que até liquida seus adiantamentos, infindos, a fatura do comerciante, ou em reter consigo o pagamento dos seus funcionários até o próximo dia. Se ela pode arrastar até o último extremo do permitido, ela arrasta aquele pagamento. Só com muito custo ela solta e abre a mão e dá o que é devido ao próximo. Não pensam nos incômodos que causam, nas aflições que impõem, nas blasfêmias que fazem o próximo proferir, por causa do incômodo produzido a ele. Outros têm um instinto de honestidade e não roubam um centavo. Porém, se ao pagarem uma conta, o que não é muito raro, num supermercado, por exemplo, e percebem um erro do caixa em proveito de si, fica calado, não corrige, não devolve, deixa passar em silêncio, deixa de restituir o pequeno excesso que é conservado assim indevidamente e acaba roubando, pensando que a pessoa errou, o problema é dela. Você não fez nada, apenas veio e você reteve. Assim, sem remorsos, essas pessoas são capazes de repor em circulação moedas falsas, enganando os outros com a desculpa de também terem sido enganadas. Outros ainda não desviam nem retêm o salário dos seus funcionários, porém julgam-se administradores espertos quando conseguem fazer os seus funcionários trabalhar o máximo de tempo possível, pagando-lhes o menos possível, aproveitando-se das circunstâncias especiais para explorar o próximo. E isto, caríssimos irmãos, não é economia. No cristianismo, isso se chama injustiça. Há alguns que não maltratam os que dependem de si, mas não lhes dão uma palavra de correção, de amor, de elevação. Esquecem que poderiam fazer grande bem pela sua posição social, se tivessem a coragem de, com educação, com caridade, lembrar-lhes algum ponto da moral e da caridade cristã a todos aqueles que estão sujeitos a eles, sejam funcionários, sejam filhos. E no tocante à esmola, não raro, quando se avista um pobre pelo caminho, passa-se direto. Quando não, volta a olhar para o outro lado, ou até troca de direção, passa para o outro lado da rua. Se vê um aviso na paróquia pedindo ajuda para as obras ou as necessidades da igreja e dos pobres, muitos são os que se fazem de cegos, de surdos, e ignoram simplesmente, pensando que aquilo é para os outros, nunca para si. O pedido de ajuda é para os outros, os que têm mais posses, mas nunca para ele. Como se aquela pessoa também não se beneficiasse da paróquia, do ministério dos padres, e também eles não fossem um dia julgados, não fossem ser julgados pela esmola dada e pela esmola omitida. Já o coração benévolo é aquele que tem por modelo o coração de nosso Senhor Jesus Cristo e o coração de Maria. O gesto daquela mulher piedosa que saiu ao encontro de Jesus, gotejando de suor, de sangue, e lhe enxugou o rosto adorável com o seu branco linho, nunca será esquecido. O que era, em tantas dores e sofrimento de Jesus, um simples enxugar de rosto? Nada. No entanto, esse gesto piedoso, simples, fez com que aquela mulher entrasse para a história. Até hoje ela é lembrada por um gesto simples. Assim, a justiça delicada, a fina caridade com que os corações benévolos tratam e consolam o próximo, nunca será esquecida por nosso Senhor, como não foi esquecida aquela mulher, pois nosso Senhor deixou gravado na sua toalha, no seu lenço, a Santa Face. O cristão bem sabe que no seu próximo ainda está
Jesus, não importa se o próximo é agradável, difícil, se é uma pessoa da qual nós gostamos ou alguém que nos custa muito suportar, sempre está ali Jesus. E assim, toda a delicadeza usada para com o nosso próximo, especialmente com o mais miserável dos homens, é Jesus que recebe a delicadeza que nós damos, a atenção que nós damos ou a falta dela. Duas coisas sabe fazer o coração benévolo para conservar a paz, para difundir a alegria no meio do próximo. Primeiro, sabe suportar, desculpar, aceitar de boa mente e quase com alegria todos os contrastes que dependem da diversidade de caráteres. Só se fazendo assim é que é possível a concórdia entre as famílias, entre os amigos, entre os esposos, entre os conhecidos, os vizinhos. Segundo, além disso, sabe o coração benévolo suportar, acolher de bom grado, com indulgência, com afeto, os contrastes queridos pelo próximo, mesmo com alguma malícia dele, pois o coração benévolo vence o mal pelo bem, como ensina São Pedro. Caríssimos irmãos, aproveitemos as lições e a advertência que Nosso Senhor nos dá. Olhemos para o nosso coração e nos perguntemos que tipo de coração trazemos em nosso peito. Se por acaso o nosso coração se assemelha mais ao coração malévolo ou ao coração indelicado, busquemos olhar mais a partir de hoje para o coração de Jesus e Maria, a fim de aprender as virtudes, os sentimentos que devemos trazer no nosso coração, a fim de convertê-lo em benévolo, em coração imitador do coração de Jesus e de Maria. Se quisermos que a nossa vida seja mais fácil e alegre, devemos aprender a curvar-nos com caridade cristã para o peso de nossos irmãos. Assim, a nossa própria cruz parecerá se tornar mais leve e suportável. E nessa missão, que Deus nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.